a reunião conjunta entre as comissões de Justiça e de Economia para o PL da questão dos cargos, que inclui atribuições de técnicos em função política, ou seja, cumprimento de decisão judicial com prazo até 29 de abril e outra, a inclusão pelo Poder Executivo de criação de novas secretarias e outras estruturas, incluindo o jurídico, é acompanhado pelo Sindicato de Servidores Municipais. Primeira questão, Francisco, há uma preocupação natural de muitos funcionários de carreira, são dezenas deles, que no dia 29 de abril, agora, neste momento, estão efetivamente sob risco de poderem ser exonerados. Sim, nós temos essa preocupação, mas também nós sabemos, né, que o governo teve um ano, né, e meio para adequar toda a situação e não fez, ou quando quis fazer, né, dentro do seu poder discricionário, né, está fazendo em cima da hora, porém enviando um projeto de lei que não cuida somente, né, de fazer a readequação, cumprindo a decisão, a ADIM, né, que declarou que alguns cargos aí são inconstitucionais. Então, o governo também, dentro desse projeto de lei, ele traz no seu bojo uma reforma administrativa, que é discutível, que precisa ser melhor debatido, e não há esse tempo hábil, esse tempo ele não se coaduna, né, com o tempo dado pelo judiciário para resolver a questão dos cargos. Então, nesse momento que nós entendemos que seria a melhor opção até para resolver o problema desses servidores, que eu sei que vai pesar no orçamento, se caso dia 29, né, sobretudo, né, eu estou falando aqui dos servidores efetivos de carreira que exercem cargos e funções comissionadas dentro do governo. Por quê? Porque os demais que ocupam cargos comissionados e são de fora, já sabem que realmente eles são de livre nomeação e demissão. Então, há uma preocupação nesse sentido, por isso a nossa intervenção aqui na reunião foi com o propósito de que o governo separe as situações, ou seja, né, um projeto de lei apenas para a readequação dos cargos, isso seria votado mais rapidamente dentro daquilo, se a gente entender que está dentro da legalidade, e outro em relação à mudança de organograma, a reestruturação, né, a reforma administrativa que o governo também está propondo nesse projeto de lei, que eu acho que é o ponto mais polêmico, né? Inclusive o projeto de lei que veio para cá, ele contém erros crassos, né, não só de legislação, de formato legislativo, mas também jurídico. Então, isso nós apontamos e aí nós, nesse momento, discordamos, né, daquilo que o governo colocou aqui, né, sobretudo pelo assessor de gabinete, primeiro, de que fazer aí algumas mudanças de nomenclaturas, por exemplo, né, colocando o cargo de coordenador e de diretor, né, na mesma situação hierárquica, eles são dois cargos criados com a mesma função, né? Qual o argumento? Mas porque um cargo o coordenador vai exercer uma atividade política e o diretor uma atividade administrativa, né? Então, argumentado pelo governo dizendo que é o seguinte, o cargo em comissão não pode exercer função administrativa. Isso não é verdade. Um cargo em comissão é de direção, chefia e assessoramento. Então, ele exerce função administrativa, ele não pode exercer função técnica, que sim é de servidor efetivo. E também nós discordamos de que a DIN, né, que é a necessidade que tem nesse PL de readequação dos cargos, né, por força da decisão judicial, de ter derrubado toda a estrutura administrativa, né, existente hoje nos casos aí de direção de organograma do município, que também não é verdade, né? O projeto nem poderia, a DIN, o objeto da DIN, nem avança nesse sentido. Ela é específico daqueles cargos que ainda estão declarados inconstitucionais, e não são todos os cargos, né? São alguns cargos lá que estão nominados especificamente. Ou seja, esse ponto é importante para o público leigo. A ação direta de inconstitucionalidade, que tem que ser cumprida até o dia 29 de abril, ela não derruba a estrutura de cargos, aqueles quadradinhos do organograma da prefeitura. Não, no nosso entendimento, não. Nem foi objeto do Ministério Público quando propôs a ação. Ele focou, ele pegou os cargos que estão ali na estrutura e falou, esses cargos aqui, eles não podem ter esse tipo de atividade, ele não está adequado ao exercício esses cargos não estão adequados a essas atividades dentro dessa estrutura vigente. É o nosso entendimento. Então, basta, né, o governo ter humildade, né? Eu acho que se for até uma palavra usada aqui, um termo usado pelos vereadores,
E até para não criar insegurança jurídica, porque esse projeto de lei, do jeito que ele está aqui, se ele for aprovado a toque de caixa, primeiro que ele é inexequível administrativamente. Segundo, que ele continua com inconstitucionalidades e ilegalidades que foram apontadas pelos próprios membros da Comissão de Justiça, que não estão confortáveis, não entenderam, né? Se é difícil até para aqueles, o operador de direito, né, os procuradores da prefeitura e tal, tiveram dificuldade em analisar um projeto de lei de tamanho, são praticamente quase 12 volumes, né, que estão aí, quanto mais para alguns vereadores que não têm essa formação jurídica. E outro fato que a gente acha inadmissível quando se vem para uma reunião pública dessa com o staff, né, secretários aí, é o secretário de Negócios Jurídicos, né, uma vez questionado pelo relator do processo sobre a questão da legalidade, sobre aquilo que o jurídico foi apontado, ele não dizer nada, ele apenas transferir a responsabilidade de expor essa questão do projeto de lei para o assessor de gabinete, no nosso entendimento, uma função que deveria ser dele, e diante, até pela formação jurídica que ele tem, e se fosse orientado por seus procuradores, né, haja vista que o parecer jurídico do substitutivo ou do próprio projeto original, a gente não ficou claro isso, ele chegou ontem à tarde nessa casa, ou seja, no mesmo dia em que foi mandado para cá o substitutivo de manhã e à tarde já uma mensagem modificativa do próprio substitutivo, né? Então é essa confusão, esse amadorismo do governo, né, não fazer uma revisão antes de vir para um projeto dessa importância para a Casa de Lei, nós entendemos que o secretário de Negócios Jurídicos devia ser o primeiro a dizer, olha, nós vamos retirar esse projeto de lei, vamos acertar essa situação, separar, né, o que é necessário, ou seja, primeiro, existe um prazo fatal para o cumprimento da decisão judicial da ADIM, que vence agora, dia 29 de abril, e mexe com a vida de vários servidores efetivos que exercem hoje cargos comissionados e funções comissionadas e que vão ter uma redução drástica nos seus vencimentos, né, caso ele tenha que ser demitido ou exonerado desses cargos. Então, essa seria, separa esse projeto de lei, vamos discutir, né, se for o caso, fazer os ajustes rápidos e votar. A outra situação é a reforma administrativa, até porque, pelo que se ficou aí, o que a FADEP apresentou não vamos dizer assim, atinge os objetivos, né, do governo. FADEP, que é a citação do José Francisco Martins, é a fundação contratada pelo governo para fazer a reforma administrativa e também o plano de cargos, carreiras e salários, que isso é um outro assunto que a gente está acompanhando para atualizar com vocês.